Olá pessoal, hoje eu vim fazer o vídeo da gravação que vocês solicitaram para fazer o credenciamento junto ao SESI. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre NR5, sobre primeiros socorros. Eu inicio a minha fala a respeito principalmente de protocolos. Hoje na área da saúde, eu como enfermeiro ministro alguns cursos e capacitações, tanto nas formações quanto nas graduações. A gente entende que todos os profissionais eles têm que trabalhar em protocolos, né? Então, a gente não tira nada da nossa cabeça. Tudo que nós trabalhamos, nós temos um norte, que são os nossos protocolos. Então, eu trouxe algum material aqui para mostrar para vocês a respeito de protocolos, da onde que surgiram esses protocolos e do que a gente é norteado para fazer o atendimento de primeiros socorros, tanto o atendimento clínico quanto um atendimento traumático. Hoje, no Brasil, nós temos duas certificadoras internacionais, que elas são as certificadoras que nos norteiam através dos protocolos, que é a HSI e a American Heart. Então, através dela que nós nos orientamos os procedimentos para fazer. Para que eu preciso, muitas vezes, desses protocolos? Para que nós, profissionais da área da saúde, ou até mesmo pessoas leigas que vão trabalhar com primeiros socorros, tenham essa mesma linguagem, seja padronizado esse tipo de atendimento. Então, dentro dessas certificadoras, nós temos aí o CORE, que é um comitê que foi criado lá na década de 90, que ele veio para padronizar também as certificadoras. Então, para todo mundo falar aquela mesma linguagem. Então, isso é muito importante. Mas, basicamente, iniciando o que eu queria falar a respeito dos protocolos e principalmente do conteúdo de primeiros socorros, a gente vai fazer uma breve conversa a respeito disso, que é a principal função dentro de um suporte básico de vida. O que é isso? É aquele primeiro socorro. Por que eu vou priorizar aquele primeiro atendimento? De que forma que eu vou atuar? De que forma que eu vou... Para quem que eu vou solicitar uma ajuda? O que o 193 faz? O que o 192 faz? Então, eu tenho que saber muitas vezes o serviço de cada um para a gente diminuir o tempo resposta desse tipo de serviço. Então, se eu chegar na cena e pegar e visualizar uma vítima caída, qual é o procedimento? Primeiro, a gente tem que ver se essa vítima ela está respirando. Se ela estiver respirando, eu tenho que ver se de repente ela não caiu, se ela teve um trauma, se ela de repente teve uma síncope, desmaiou, ou se muitas vezes ela está dormindo. Então, eu vou verificar pulso nesse meu paciente, eu vou verificar se ele tem pulsação, se a bomba cardíaca dele está funcionando ou não. A partir desse momento, vou visualizar se ele também tem drive respiratório, então eu vou simular no boneco aqui para vocês verem. No caso da minha vítima estiver nesse decúbito, então eu vou verificar pulso, sempre com esses dois dedos que são os menos vascularizados, e aí diminui o risco de eu confundir com a minha própria pulsação. Então estou verificando o pulso desse paciente. Em qual dos lados, professor? Em qualquer um dos lados, tá? Porque nós temos a artéria carótida dos dois lados e nós temos a veia jugular dos dois lados. Então, eu estou verificando o pulso. Ao mesmo tempo, eu aproximo o meu ouvido próximo da boca do paciente. Cuidado para não aproximar demais, porque de repente essa vítima estivesse dormindo ou inconsciente e ela recobriu os sentidos e voltou, ficou lúcida, ela pode vomitar e com o ouvido próximo de vocês ela pode simplesmente fazer uma contaminação. Então tem cuidado, tá? Verifiquei pulso, escuto se eu estou visualizando, ou melhor, estou escutando algum ruído respiratório e ao mesmo tempo estou visualizando o peito dela para ver se tem drive respiratório. Então, eu estou fazendo essas três verificações, pulso, escuta e visualização, em torno de 5 a 10 segundos. Perfeito. Não tenho pulso. Minha vítima apresentou, não tem pulso, não respira, não tem drive respiratório. Qual é o próximo passo? Chamar ajuda. Ninguém vai fazer nada sozinho. Então, chamei ajuda ao 92. Vocês vão passar o que está acontecendo para o regulador e o regulador, inclusive, vai passar para vocês solicitantes qual é o procedimento de fazer até a chegada de uma viatura. Verificaram,
não tem pulso, não respira, não tem drive respiratório, já chamaram ajuda. Qual é o próximo passo? Iniciar as compressões torácicas nessa vítima, porque ela apresentou uma parada cardiorrespiratória. Então, como é que é o procedimento? O pessoal fala muito em massagem cardíaca, né? Nós vamos fazer, então, essas compressões torácicas nessas vítimas. Região hipotenar, que é a região mais gordinha da mão. Nós vamos entrelaçar os nossos dedos para evidenciar a região hipotenar. Com os cotovelos não flexionados, nós vamos fazer o procedimento de compressão. De que forma nós vamos fazer isso, tá? Nós temos um tempo para fazer isso, nós temos uma profundidade, uma intensidade e uma velocidade para nós fazermos isso. Esse procedimento aí, até a chegada de uma unidade de suporte avançado, eu estou fazendo com que a bomba cardíaca volte a funcionar de uma forma artificial. Mas para que eu preciso que essa bomba cardíaca volte a funcionar de uma forma artificial? Porque eu preciso priorizar o cérebro do meu paciente. Mas de que forma que eu estou priorizando o cérebro do meu paciente? No momento que eu estou fazendo as compressões, eu estou fazendo com que aquela bomba cardíaca volte a funcionar, fazendo com que o meu corpo volte a circular o sangue, e dentro do sangue, de uma forma leiga, de uma forma que eu estou explicando de uma forma mais fácil de compreender, o sangue está transportando o oxigênio até o cérebro, fazendo com que eu não tenha perda de neurônios a mais do que eu já tenho, do que eu já tive naquela parada cardiorrespiratória. Então é muito importante. Toda vez que o meu paciente sofre de uma hipoxemia, uma hipóxia cerebral, eu estou tendo perdas de neurônio. E neurônio é uma coisa que a gente não regenera. Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse tempo que muitas vezes esse paciente vai ficar sem pulso e sem respirar. Para vocês terem uma noção de como a questão do tempo ele é muito importante para esse tipo de vítima, que numa parada cardiorrespiratória, numa PCR, como a gente fala, se nós não fizermos nada naquele paciente, ele perde 10% de chance de sobrevida a cada 1 minuto sem ninguém fazer uma compressão e ventilação. Então, muitas vezes, esse paciente, se não tem ninguém investindo nele durante 5 minutos, é 50% de chance de sobrevida que ele perde, ou seja, ele perdeu metade da chance da gente conseguir reverter essa parada cardiorrespiratória. E, porventura, se a gente conseguir reverter, provavelmente esse paciente pode ter sofrido alguma sequela, porque ele vai apresentar algumas perdas de neurônios. Então é muito importante que o reconhecimento desse solicitante seja rápido e o procedimento seja rápido, porém assertivo, que é muito importante. Então essa é a corrente de sobrevivência. Nos protocolos, a de cima é do protocolo anterior, que foi atualizado agora metade do ano passado, e já a nova corrente de sobrevivência. A corrente de sobrevivência nada mais é que um atendimento completo, desde a solicitação até a chegada lá num centro de especialidade mais completo para dar um padrão melhor de atendimento dessas vítimas. No caso de nós chegarmos e nós verificarmos na nossa vítima que ela tem pulso, porém ela não tem respiração, ela não tem drive respiratório, provavelmente esse paciente é vítima de uma parada respiratória. Então, qual é o procedimento? Eu vou fazer compressões nesse peito? Não tem necessidade. Por quê? Porque a bomba cardíaca dele está funcionando. Então, o que eu preciso ofertar para esse paciente? Simplesmente ventilação. Respiração com o BVM ou AMBU, como muitas vezes as pessoas conhecem. Eu vou fazer a ventilação, uma ventilação a cada 6 segundos. Ventilo uma, espero 6 segundos. Ventilo outra, espero 6 segundos. Durante 2 minutos. Por que 2 minutos? Porque em 2 minutos eu vou reavaliar novamente aquele paciente. Lembra aquela avaliação que nós fizemos? Caropulso, carotídeo, escuta respiratória e drive respiratório. Por quê? Porque muitas vezes esse paciente, essa vítima, ela pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória, e ao invés de fazer também as compressões,
a gente está só ventilando esse paciente. Então é muito importante essa reavaliação. Professor, eu não tenho um BVM, eu não tenho um AMBU. Existem outras ferramentas, como a Pocket Mask, a Full Face. E a própria respiração boca a boca não é proibido. Os protocolos nos orientam a não fazer. Porém, se porventura chega em casa e um familiar está desacordado, vocês verificam que ele não tem pulso, não respira, não tem drive respiratório, chamaram a ambulância, eles estão deslocando, vocês iniciaram o procedimento, eu posso fazer respiração boca a boca nele? Claro. Os protocolos não proíbem, inclusive vai ajudar. Por que os protocolos não recomendam? Porque muitas vezes isso aí é um risco biológico para mim. E a gente tem que sempre tomar cuidado porque a avaliação sempre vai ser a minha segurança em primeiro lugar. É óbvio que a gente não vai sair fazendo respiração em boca a boca em todo mundo na rua. Mas muitas vezes daquelas pessoas que estão na nossa volta e muitas vezes nós precisamos, não tem nada que proíba. Então isso é muito importante. As compressões deste paciente, aonde que eu vou fazer? Então, como é que eu localizo aonde que eu vou fazer essas compressões? Anteriormente nós falávamos intermamilar, hoje para o adulto não se fala mais. Então, como é que eu vou localizar onde que eu vou fazer essa compressão? Nós vamos localizar o apêndice tifoide, o processo tifoide desse paciente, que é aquele buraquinho que nós temos no finalzinho do osso externo, em cima do manúbio. Localizei ali. Quando eu localizar ele, eu vou colocar 2 dedinhos acima. Aqui, então, é a região que eu vou fazer as minhas compressões. Região hipotenar das mãos. Agora, na prática, vocês vão conseguir visualizar de uma forma melhor como é que é esse procedimento. Nesse caso, então, nós vamos fazer a prática das compressões para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que é feito esse procedimento. Então, vamos localizar novamente o apêndice tifoide. Localizei, vou contar 2 dedos, região hipotenar, vou colocar e vou entrelaçar os meus dedos. Ó. Vou ficar numa posição que os meus braços estejam firmes e vou iniciar a compressão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer 30 compressões. Porém, eu tenho uma velocidade, uma intensidade e uma profundidade. Profundidade de 5 a 6 centímetros. Velocidade de 100 a 120 compressões por minuto. Então eu vou fazer 30 compressões e vou ventilar 2 vezes. Volto mais 30 compressões e ventilo 2 vezes. Durante 2 minutos. Mas eu sou leigo, eu não tenho BVM, eu não tenho nada para ventilar esse paciente e eu não vou fazer respiração boca a boca nele. O que eu vou fazer? Eu vou fazer compressões contínuas nesse paciente durante 2 minutos. Depois, reavalio. Se ele permanecer sem pulso, sem respiração e sem drive respiratório, faço esse procedimento por mais 2 minutos. No caso do procedimento de desengasgo, tá? Obstrução por via aérea por corpo estranho. Então, muitas vezes nosso paciente se engasgou com alguma questão sólida ou uma questão líquida e nós precisamos fazer a desobstrução desse paciente. A famosa manobra de Heimlich, que era muito utilizada, hoje a gente costuma falar manobra de desobstrução abdominal, que consiste em a gente tentar expelir esse objeto que está engasgando essa vítima através de pressão. Porém, o protocolo também mudou. O que é o procedimento agora, então? Inicialmente, nós vamos nos posicionar atrás desse paciente, colocar o nosso pé de apoio no meio das pernas dele, porque se ele vai cair, obviamente a gente não vai conseguir segurar ele, mas a gente pelo menos leva de uma forma mais segura ao solo. Vou abrir a via aérea dele, ou seja, vou hiperestender a cabeça dele, incliná-lo para frente, com aquela mesma região hipotenar que eu fiz as compressões, eu vou bater bem no centro das costas dele, bem na parte intercostal, no meio das escápulas. Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Se nessas 5 tapotagens ele não desobstruiu,
aí nós vamos fazer a manobra de desobstrução abdominal. Lembra a apêndice tifoide que eu localizei com vocês? Nós vamos localizar de novo, porém agora 2 dedinhos abaixo, na região epigástrica do paciente. Vamos fechar a nossa mão e colocar nessa posição. E a outra vem aqui em cima. O que nós vamos fazer agora? Toda vez que o paciente terminar de inspirar, não conseguiu mais respirar, terminou de inspirar, nós vamos fazer um procedimento, puxar para dentro e para cima, como se fosse um J ou um anzol. Fizemos o procedimento, ele tentou de novo. Terminou, a gente faz o procedimento 5 vezes. Não desobstruiu, voltamos ali para fazer as tapotagens. No caso do bebê, quando ele for ter uma obstrução de via aérea por corpo estranho, de que forma que eu tenho que ajudar? E isso é muito comum, porque muitas vezes hoje na internet a gente vê muitos vídeos, né, de pais, de familiares chegando com o carro diretamente na corporação de bombeiro ou numa base do SAMU e entregando o filhinho porque ele estava engasgado. Então o procedimento para se fazer é um procedimento simples, tá? Como é que eu vou fazer? Primeira coisa, como é que eu vou fazer a avaliação? Preciso ver se a boquinha dele está cianótica, se eu visualizo alguma coisa que está obstruindo ali, as extremidades desse nenê, se essas extremidades elas estão frias, se estão cianóticas, se estão roxinhas, então tudo isso é avaliado. Realmente a criança está num engasgo. Se ela estiver inconsciente, eu vou verificar pulso, tá? O pulso dela é braquial, ela tem pulso, porém ela está engasgada, ela não está respirando. Então eu vou fazer o procedimento de desengasgo. Sempre quando a gente for trabalhar com a criança, a gente vai fazer próximo do chão, próximo do solo. Por quê? Como a criança é bem frágil e muitas vezes ela se torna um pouquinho mais difícil de nós segurarmos, é mais fácil fazermos próximo do chão. Caso aconteça de um tombo, pelo menos o trauma é diminuído. Então eu vou fazer o procedimento para vocês. Então eu vou colocar o corpinho do nenê no meu antebraço, vou hiperestender a cabecinha do nenê e vou inclinar ele para um ângulo de 45 graus. Com aquela mesma região hipotenar, eu vou fazer tapotagens nesse nenê. Porém é o seguinte, tá pessoal? Eu vou fazer uma tapotagem e visualizar. Fiz outra, visualizo. Fiz outra, visualizo. Fiz outra, visualizo. 5 vezes. Não desobstruiu, o que eu vou fazer? Vou passar para o meu outro braço e agora eu vou fazer pressão abdominal. Ó, vou hiperestender a cabecinha dela para trás e vou fazer com a minha mão fechada, região hipotenar, 5 compressões torácicas, não compressão abdominal no nenê. 1, 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu, volto novamente, faço a mesma posição. E agora eu vou fazer mais 5 tapotagens. 1, visualizei. 2, visualizei. 3, visualizei. 4, visualizei. 5, visualizei. Neste momento o bebê chorou. Então, significa que esse bebê desengasgou. Qual é o procedimento agora? Eu não posso voltar com esse bebê, porque se de repente tiver ali aquela obstrução, ela pode voltar a obstruir novamente. Então, eu vou visualizar o que estava de errado ali, o que tinha obstruindo. Se eu tiver na boquinha dele ou se ele cuspiu, ótimo. E vou permanecer com esse nenê nessa posição. Nunca voltar dessa forma para cima. Esse é um procedimento de desengasgo do nenê.